Fala pessoal, Marques aqui com vocês em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é uma grandeza, uma forma de analisar a quantidade de energia potencial elétrica que é armazenada por unidade de carga. Como assim? Vamos pensar inicialmente o que é uma energia potencial. A energia potencial possui um potencial para realizar trabalho. Para exemplificar o que é energia potencial, eu vou trazer uma coisa bem simples do nosso dia a dia. Vou mostrar para vocês isso aqui. Olha aqui, vamos esperar focar. Aqui. Então percebam o que é que eu estou fazendo aqui. Ó. No momento em que eu aperto, eu estou aplicando aqui uma força, obviamente, e eu tenho aqui uma energia potencial acumulada na mola. Na hora que eu solto, essa energia potencial é transformada automaticamente em energia cinética. Mesma coisa aqui nesse outro prendedorzinho, certo? Então, ele tem uma energia potencial acumulada, a mola está presa nesse sentido aqui. Então, eu tenho que aplicar uma força para poder abri-la. Na hora que eu solto, automaticamente ela vai voltar à posição inicial. Então, há uma energia acumulada aqui. E essa energia acumulada chama-se energia potencial. Um outro exemplo, vou usar isso aqui também. Perceba, eu estou com esse meu prendedorzinho aqui a essa altura. Vou elevar, por exemplo, sei lá, 20 centímetros. Ops, caiu. 20 centímetros. Perceba, quando eu faço isso, eu estou acumulando a energia. Se eu mudei de altura, mesma massa, tudo igual, qual é a energia que eu acrescentei? Eu acrescentei energia potencial. Então, a gente sabe que a energia mecânica ela se conserva. Se eu soltar, ele vai cair e ele vai ter uma velocidade. Ou seja, energia potencial aumentou, não tem energia cinética, está parado. Na hora que eu solto, ele cai. Isso aí vai gerar o quê? Energia cinética. Então, a energia potencial gravitacional soltou. Quando eu soltei, ela se transformou em energia cinética, ou seja, energia relacionada ao movimento. Uma coisa muito parecida acontece nas hidrelétricas. Nas hidrelétricas, a gente tem o quê? Um acúmulo de água que fica na represa. Aquela água ela tem uma determinada altura em relação ao ponto no qual a água vai passar pelas turbinas. Essa diferença de altura entre a água e a turbina é uma energia potencial gravitacional. Pode ver que a água fica parada, obviamente, a água está parada lá, está represada. Na hora que as comportas são abertas, que a água passa pela turbina, a gente vai ter que a queda da água vai girar a turbina, ou seja, vai gerar uma energia cinética. Então, a energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética, que vai girar todo o sistema lá de dínamos, né, na verdade, geradores. E então, a gente vai ter aí a geração de energia elétrica. Isso, na verdade, é uma transformação da energia potencial gravitacional em energia elétrica. Então, vamos pensar, por que chama energia potencial? Significa que lá em cima a gente já tinha energia elétrica, pensando aí na hidrelétrica. Não, nós tínhamos energia que tinha capacidade de gerar uma outra forma de energia, que no caso é a energia potencial, tem a capacidade de gerar a energia elétrica após todo o procedimento. A mesma coisa acontece também nos aerogeradores. Hoje em dia a gente tem muito aerogerador aí, principalmente no litoral do Brasil. A gente tem, nesse caso, o vento que vem. O vento vem na forma de energia cinética. Só que nesse caso, a energia não é potencial. Só para vocês pensarem um pouco como é a situação. No caso da energia hidrelétrica, nós podemos armazenar. No caso da energia eólica, nós não podemos armazenar, porque a energia já vem na forma de energia cinética, não é na potencial, não existe energia potencial cinética. Ela já vem na forma de energia cinética, que já vai movimentar a turbina, gerar energia e ela já deve ser utilizada. Não há como armazenar, que inclusive foi até uma grande polêmica que houve aí na época do governo Dilma, que ela falou uma coisa, o pessoal interpretou de uma forma diferente e gerou uma zoação muito grande sobre, vamos armazenar o vento, né? Então, na verdade, lá no vídeo ela falava, a gente não tem como armazenar o vento. Se tivesse como, tudo bem, seria interessante, mas nós não temos como armazenar o vento, por isso que ela falou isso, né? Que a energia potencial, no caso, relacionada ao vento, não existe, né? Até existe uma tecnologia que tenta armazenar a energia oriunda do vento, mas o vento em si não tem como. Enfim, gerou toda essa polêmica. Voltando ao nosso assunto da energia potencial elétrica, a gente sabe que essa energia potencial elétrica ela está relacionada com a eletricidade, ela tem a capacidade de gerar trabalho. Na verdade, não é um certo trabalho, é gerar trabalho. Como é que é a relação do potencial com a energia potencial elétrica? O potencial elétrico, que é representado pela letra V, é igual à energia potencial elétrica dividido pela carga. Por isso que
O potencial é a energia potencial elétrica por unidade de carga. A gente também tem uma outra forma de representar o potencial elétrico, que é através daquela formulazinha que nós já conhecemos com uma pequena modificação. Por quê? A gente já tinha visto lá no campo elétrico que o campo elétrico é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado, porque o campo ele diminui de acordo com o quadrado da distância. No caso do potencial elétrico, ele não diminui com o quadrado de distância, mas sim com a distância. Então, a fórmula vai ser muito parecida. A gente vai ter que o potencial V é igual a K vezes Q, que é a carga geradora, dividido por D, que é a distância dada em metros. O K já é aquela nossa constante conhecida, que é o 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por coulomb quadrado. A carga já conhecemos também, dada em coulomb, e a distância dada em metros. Uma coisa importante é que, normalmente, o campo elétrico, como nós já vimos, ele gera uma coisa ao seu redor. No caso do potencial elétrico, ele também tem essa coisa ao seu redor, né? aquela região a qual uma carga, se colocada, vai estar sujeita a essa ação da força. Porém, como eu falei, a dependência em relação à distância, no caso do potencial elétrico, é linear, é apenas D, não D ao quadrado. Se nós colocarmos várias cargas e quisermos saber, eu quero saber qual é o potencial oriundo do conjunto de várias cargas. Eu tenho cargas positivas, cargas negativas, e eu tenho um ponto qualquer lançado em algum local que sofre a ação de todas essas outras cargas. Como é que a gente define isso? O potencial elétrico nesse ponto de estudo vai ser o somatório de todos os outros potenciais. Lembrando que, no caso, o potencial elétrico ele não é uma grandeza vetorial, e sim escalar. Então, é simplesmente a soma de todas elas. Há um fenômeno da natureza muito importante que acontece e que é importante você conhecer o potencial elétrico para poder saber como se sair sem sofrer danos. Esse fenômeno é o famoso raio. Se você estiver em um local que houve a incidência de um raio, ao redor daquele ponto no qual o raio houve contato com a Terra, ele teve contato com a Terra, ele vai gerar um negócio chamado uma superfície equipotencial, que são pontos, uma área, uma região próximo ao ponto no qual o raio incidiu na Terra, que ele vai ter um potencial igual. Por isso que é equipotencial. Não necessariamente ele é uma circunferência, mas se o local onde ele caiu for bem uniforme, tipo uma areia muito uniforme, ou a água, alguma coisa assim do tipo, ele vai ser muito próximo de algo circular. Caso não, ele vai ser um formato meio aleatório. Então, o que é que acontece? Nós estamos vendo aqui que o potencial elétrico ele é diferente em cada ponto de acordo com a distância do local onde ele foi originado. Então, se você gerar uma coisa que já é o assunto do próximo vídeo, uma diferença de potencial, aí você vai ter uma corrente elétrica, ou seja, você pode sofrer um choque. Então, como é que a gente faz para evitar isso, né? Nós vimos que a fórmula do potencial elétrico é Kq sobre D. Então, se nós tivermos uma distância, quanto mais próximo do ponto, maior vai ser o nosso potencial. Quanto mais distante, menor o nosso potencial. Então, a primeira coisa é fique muito longe do raio, do local de onde incidiu o raio, porque quanto maior a distância, menor o potencial, então menor o seu risco de sofrer algum dano relacionado a isso, algum choque elétrico. A segunda coisa é, caso você esteja num local, por exemplo, que não caiu um raio, mas que caiu um fio do poste, por exemplo. Então, se você estiver numa situação como essa e você andar, na hora que vou fazer aqui a simulação na minha mão, imagina que a gente tem aqui o nosso campo. Então, está aqui as duas pernas. Conforme você for andando daqui para cá, a gente vai ter uma diferença de potencial, porque existe uma diferença de distância. Se for na mesma distância, nós não teremos essa diferença de potencial. Então, qual é o ideal de se fazer? Se você está andando no local e aí você viu que tem lá um raio, ou então, no caso de um fio do poste caiu, você não pode separar as suas pernas, você tem que andar com os pés juntos. Vou mostrar aqui no vídeo como é que seria isso. É importante que você nunca afaste um pé do outro, que você vá andando com eles coladinhos. Se você afastar, você está sofrendo o risco de ter uma diferença de potencial. Se você pular também é uma saída, mas se você cair e sua mão tocar no chão,
aí já era. Então, essa deve ser a forma que você deve andar, com os pés juntos, para evitar que haja uma diferença de potencial, que vai ser na próxima aula que nós vamos entender melhor esses efeitos. E caso você não tenha outra opção e tenha que pular, tem que tomar muito cuidado, porque na hora que você pular, você pode correr o risco de colocar as mãos no chão, e aí você vai ter uma diferença de potencial das suas pernas para a sua mão, e isso é muito arriscado. Você vai sofrer um choque e provavelmente não vai escapar, porque vai ser uma corrente elétrica muito grande atravessando o seu corpo. Então vamos fazer agora 2 exercícios e então a gente finaliza. Bem, pessoal, como eu tinha falado, vamos agora à questão, uma questão sobre potencial elétrico, e vamos iniciar com uma questão teórica. Depois a gente vai para uma questão numérica. Em relação às propriedades do potencial elétrico, assinale o que for falso. Então é muito importante você destacar o que é que a questão está pedindo. Nesse caso aqui, ela quer saber quem é falso. Então, já deixa bem destacado. Se estiver na prova, você já arrisca, deixa destacado assim, que é para você não confundir na hora de marcar. O potencial elétrico em um ponto do espaço é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Nós vimos que isso é falso. Isso aqui é falso. Por quê? Nós vimos que o potencial ele é KQ dividido por D. Não é D ao quadrado. D ao quadrado aqui seria o quê? No campo elétrico. Então, quando ele fala que é proporcional ao quadrado, está errado. Falso. Aí a gente já vai olhar aqui, ó. Na pergunta tem, são falsas. A1 é falsa, beleza. Então a gente sabe que 1 tem que ter nas alternativas. Então, ó, D não é, E não é. Vamos para a próxima. O módulo da carga elétrica é diretamente proporcional ao potencial elétrico produzido. O módulo da carga elétrica, ou seja, isso aqui é diretamente proporcional ao potencial elétrico produzido. Sim, é diretamente proporcional. Isso aqui é verdadeiro. Como ele está pedindo a falsa, então 2 já não pode ser. Então 2 já não é. Então a gente sabe que ou é A ou é letra C. Vamos ver agora. O potencial elétrico é uma grandeza física vetorial? Nós vimos que o potencial elétrico não é vetorial. Ele é escalar. Então isso aqui está falso. Então 3 é falso. Então a gente sabe que 1 é falso, 3 é falso, letra C. Vamos só continuar aqui para a gente poder ter certeza, né, que o 4 realmente é verdadeiro. O potencial elétrico pode ser definido como a razão entre a energia potencial elétrica e a unidade de carga? Sim, nós vimos isso, né, que o potencial elétrico pode ser definido como a razão entre a energia potencial e a distância, e entre a carga elétrica, né, na verdade, desculpa aqui, e a carga. Então a gente sabe que isso aqui é verdadeiro. V igual a energia potencial dividido por Q. Bem, vamos agora à questão número 2, que vai dizer o seguinte. Considere o esquema abaixo formado pelas cargas Q1, ou seja, essa carga aqui Q1 menos 20 microcoulomb, e a carga Q2, que é mais 20 microcoulomb. Só uma ressalva aqui que nós já vimos nos vídeos anteriores, que o micro é igual a 10 a menos 6. Então, essas cargas, menos 20 mais 20, fixas no vácuo. O que é que implica dizer que está no vácuo? Implica dizer que nós temos aí uma constante, que é o 9 vezes 10 a nona, no SI. A distância entre as duas cargas é de 6 metros, uma da outra. E a gente vai ter os pontos ponto B e ponto C, entre essas duas cargas. Então, a gente vai ter aqui, ó, determine os potenciais elétricos resultantes criados por Q1 e Q2 nos pontos A, B e C. Então, a gente vai analisar primeiro aqui no ponto A. No ponto A, o que é que nós vamos ter? Nós teremos a ação dessa carga Q1 e a ação da carga Q2. Nós sabemos que o potencial no ponto A é o somatório de todos os potenciais das cargas que estão próximos a ele. Então, a gente vai ter que vai ser o potencial 1 mais o potencial 2 em relação ao A, né? Então, até botar assim, ó, V1A, V2A. Como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos seguir aqui. Potencial A vai ser igual. Quem é o potencial 1A? É K
vezes Q1 dividido por DA1, que é 1 metro. Vou botar assim, DA1, mais esse outro potencial aqui, que é K vezes Q, vou até mudar a cor aqui, K vezes Q, vai ser K vezes Q, no caso aqui Q2, dividido por DA2. No caso, desculpa, DA1, que é a distância do... não, DA2, distância de A até o 2. Então vamos só colocar aqui, reorganizar. Vamos colocar em evidência, a gente está vendo aqui que o K está repetindo nos dois, então a gente vai botar aqui em evidência, vai ficar Q1 sobre DA1 mais Q2 sobre DA2. E agora a gente vai substituir os valores. VA vai ser igual. K é 9 vezes 10 a nona, que é a constante, né? Que ele falou que está no vácuo. Vezes... Aí vamos agora. Quem é Q1? Q1 é menos 20 vezes 10 a menos 6, que isso aqui é o micro, né? Menos 20 micro. Dividido pela distância A1. Quem é DA1? Essa distância aqui, ó, 1 metro. Mais, vamos fazer agora a segunda parte, Q2. Quem é Q2? 20 vezes 10 a menos 6, dividido por... Aí agora que é a distância do A até chegar no 2, ó. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então aqui é 5. A gente pode colocar aqui em evidência, né? Mais uma vez colocando em evidência, porque ó, 10 a menos 6 está aparecendo nos dois casos. Então vai ficar assim, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes... O 20 vezes 10 a menos 6 está aparecendo nos dois, ó. 20 vezes 10 a menos 6. Como eu botei o 20 vezes 10 a menos 6 para fora da equação, então eu tenho que fazer o quê? O processo para poder deixar aqui simplificado, né? Então 20, aí eu vou pegar isso e dividir por isso. Vou fazer isso aqui, ó, 20 vezes 10 a menos 6 dividido por isso, vai sobrar 1/5. E aqui vai ficar menos 1 sobre 1. Opa, 1 sobre 1. Então, como é que vai ficar esse aqui? Ó? Nós podemos fazer o seguinte, ó, fazer o MMC e fazer essa soma aqui, né? VA vai ser igual a 9 vezes 20, 180. Vezes 10, 9 menos 6, vai dar 3. Vezes, aí aqui vai ficar 1/5 menos... Se eu quiser transformar essa fração para ficar uma forma até mais fácil de multiplicar ou somar e tudo, eu posso botar aqui, ó, vezes 5 sobre 5, que é 1 também, né? Então eu posso botar vezes 5 sobre 5. Por que eu fiz isso? Porque isso aqui, na verdade, também é 1. 5 sobre 5 é 1. Então eu tenho aqui, ó, 1/5 menos 5/5. Então o meu VA vai ser 180 vezes 10 a 3, né? 180 vezes 10 ao cubo, vezes 1 menos 5, menos 4. 5 embaixo. Isso aqui vai resultar para a gente em menos 144 vezes 10 ao cubo volts, que é a mesma coisa de dizer que VA é igual a menos 144 kV, porque 10 ao cubo é a mesma coisa de K. Agora a gente vai fazer no ponto B e depois no ponto C. Pronto, vamos fazer agora no ponto B. No ponto B nós vamos ter o seguinte, né? A fórmula vai ser da mesma forma que nós já tínhamos visto, né? VB vai ser igual a V1 mais V2. Só que nesse caso nós vamos ter o seguinte, que VB vai ser igual. Quem é V1? V1 é K vezes Q, no caso Q1, dividido por D1.
B, né? D1B, que vai 1 mais 2, 3 metros. Já vou até colocar logo aqui. Mais K vezes Q2. K vezes Q2 dividido por... Aí vamos ver a distância aqui, ó. 1 mais 2, 3. O que é que dá pra gente já fazer aqui, entendeu? Perceba que Q1 é menos 20 e Q2 é mais 20 micro. K é igual. Então a gente vai ter o quê? Que esse número aqui, esse termo, vai anular com esse. Então a gente já sabe que no meio, o VB, na verdade, vai ser igual a zero. Ó, nosso VB vai ser igual a zero. Por que que o VB é igual a zero? Porque o K é igual nos dois. Então aqui vai ser 9 vezes 10 a nona vezes menos 20 micro dividido por 3. E aqui 9 vezes 10 a nona vezes mais 20 micro dividido por 3. Então um termo é igual ao outro, eles vão se anular. Vamos fazer agora, então vai dar zero, né? Potencial nesse ponto aqui. Fazer agora o ponto C. No ponto C nós vamos ter o seguinte, ó, VC vai ser igual V1 mais V2. E a gente vai fazer assim, ó, VC igual K vezes, vamos analisar primeiro aqui do Q1, né? K vezes Q1 dividido pela distância daqui do Q1 até chegar no C, que vai ser o quê? 5 metros. A gente tem que 5 metros. 2 mais 2 mais 1. Mais K vezes Q2 dividido por, no caso aqui para chegar no C, a gente tem 1 metro. Então vamos fazer aqui embaixo, vamos botar em evidência aqui, ó. VC igual a K, muito parecido com o que a gente já tinha visto. Q1 sobre 5 mais Q2. Pronto. Então o nosso VC vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes, quem é o meu Q1? Meu Q1 é menos 20 micro. Menos 20 vezes 10 a menos 6, dividido por 5, mais Q2. Meu Q2 é 20 vezes 10 a menos 6. Quanto é que vai resultar isso aqui? Ó? VC vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 20 dividido por 5 dá 4, então vai ficar menos 4, mais 20 vai ficar mais 16. Então, isso aqui tudo vai dar 16 vezes 10 a menos 6. Então, esse aqui é vezes 16 vezes 10 a menos 6. Então, o nosso VC vai ser igual a 9 vezes 16. 9 vezes 16, que vai dar 144 também, igual que a gente já tinha feito antes, só que nesse caso aqui vai ser positivo. Então vai dar 144 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6 vai dar 10 ao cubo volts, que é a mesma coisa, dizer que VC é igual a 144 kV. Então nós tivemos aí, como a distância é igual, só mudou o sinal aqui, né, das cargas, então pode ver que no ponto A era menos 144, no ponto C mais 144, porque a distância ficou igual espelhada, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e clicar no sininho para ficar atento sobre todas as novidades aqui do canal. E até o próximo vídeo.